E aí uma pergunta, não estava nem na minha pauta, mas acho interessante. Qual a análise que você faz hoje do trabalho de marketing, né, que vem sendo desenvolvido por essa atual gestão? E aí, claro, hoje, talvez diferente da sua época, a gente tem, né, o sócio-torcedor, a gente tem essas atividades que são feitas no estádio, né, que não tinha, né, naquela época. Né, o trabalho era feito de uma forma diferente. Como é que você analisa hoje, aí, até nomeando o trabalho do Gustavo Oliveira à frente do Flamengo? Na minha época, toda a questão relacionada a ingresso, estádio, etc. e tal, não transitava dentro do departamento de marketing. Existia um departamento chamado arrecadação, que funcionava dentro do departamento de futebol. O Flamengo tinha um parceiro comercial chamado BWA, que era uma empresa que fazia a operação de ingressos do clube, e o departamento de marketing não tinha acesso a nenhum tipo de operação de ingresso. Eu me lembro que era difícil para a gente, porque por contrato os patrocinadores normalmente têm direito a uma carga de ingresso. Mesmo isso era difícil a gente conseguir, né? A gente tinha que negociar para ter acesso a isso. Até por isso a gente nunca lançou naquela época um sócio-torcedor, porque não existia ingresso disponível para a gente trabalhar, a gente não tinha controle sobre isso, né? A gente lançou um programa chamado Cidadão Rubro-Negro, no final de 2009, que era um grande cadastro que pretendia, quando a gente tivesse acesso ao ingresso, lançar o sócio-torcedor, que não aconteceu naturalmente. Eu me afastei no final de 2009, mas no final acabou funcionando, porque alguns anos depois, em 2013, a base de dados do Cidadão Rubro-Negro, que eram cerca de 700 mil pessoas, foi o ponto de partida para o lançamento do Nação Rubro-Negra, finalmente, 3 anos depois. Bom, Túlio, como é que eu posso comentar isso? Naquela época, a gente tinha um departamento de marketing com pouquíssimo investimento. Nós éramos 10 pessoas, contando comigo. Então, para cuidar da área comercial, ou seja, licenciamento, patrocínio, etc., toda a parte de internet, tá certo que naquela época a internet era um negócio muito menor, né? Estava começando, e toda a parte de comunicação do clube, e a gente, na época, a gente tinha ainda a ajuda, de vez em quando, na nossa saudosa e querida Marilene Dabos, enfim, onde eu aprendi um pouquinho a lidar com a questão da comunicação, né? A craque que me ensinou bastante. Mas nós éramos um departamento de marketing pequenininho, com 9 pessoas, que funcionava naquele mezanino que tem ali no Salão Nobre. Um daqueles mezaninos era o departamento de marketing. Então a gente tinha muito pouco estrutura e muito pouco investimento. E apesar disso a gente conseguiu fazer muita coisa. Conseguimos fazer uma transição muito importante na área de patrocínios no Flamengo, onde diziam que depois de 20 anos, quando saísse a Petrobras, o Flamengo não ia conseguir vender patrocínio nenhum, e a gente conseguiu. Eventualmente, na minha saída em dezembro de 2009, a gente conseguiu fechar o contrato com a Batavo, que até então era o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro, e continuou sendo o maior patrocínio do Flamengo durante mais de 10 anos após o seu fechamento, né? Hoje o Flamengo tem, graças a Deus, condições de investir muito mais no departamento de marketing. Eu falo sem medo de errar. Provavelmente o pessoal que cuida das redes sociais do clube oficiais hoje deve ter provavelmente o dobro de pessoas do que todo o departamento de marketing e comunicação do Flamengo tinha 10 anos atrás. E é assim que tem que ser mesmo. Hoje em dia precisa investir mais. Infelizmente, eu vejo hoje um descasamento muito grande do que o departamento de marketing deveria ser a principal objetivo do departamento de marketing do Flamengo, hoje, nesse momento, no momento em que o Flamengo está, sobre todos os aspectos, do que efetivamente é feito, né? Hoje a gente tem um departamento de marketing comercial que foca num nicho muito específico, Túlio. Hoje tudo, comunicação, produto, serviço, tudo que é desenvolvido pelo marketing do Flamengo tem foco numa persona, que a gente, o jargão que a gente usa no marketing, né? Mas um foco num nicho específico, uma pessoa específica, que é basicamente, se eu pudesse definir para você, é o sujeito que mora na zona sul do Rio de Janeiro, classe A, B, e tem alto engajamento, consome Flamengo com muita frequência. Essa pessoa hoje é bem assistida, ela tem produto, ela tem serviço, a comunicação é bem focada nela. Mas aí eu te pergunto,
dos 42 milhões de torcedores do Flamengo, quantos por cento se enquadram nesse perfil que eu acabei de te falar? Sim. Possivelmente aí 2, 3%. Então, hoje, o marketing do Flamengo e o comercial do Flamengo foca em 3% do mercado, né? Se eu fosse diretor de marketing de uma grande empresa, vou usar aqui a Coca-Cola como exemplo, eu dissesse numa reunião de diretoria que toda a minha estratégia de marketing está focada em atender 3% do meu mercado, né? Que tudo que eu faço é focado em Fanta Uva Light, né? Provavelmente eu seria demitido no dia seguinte, né? Então eu não vejo nenhum sentido hoje na estratégia que é colocada, não vejo nenhum esforço e fundamentalmente a gente deixa de lado ou deixa para trás um caminhão de dinheiro, na minha opinião, porque eu estou atendendo a 3% do mercado. Essa que é a grande realidade. E não precisa, vamos combinar, que não precisa ser um grande especialista em marketing para perceber isso. As pessoas, mesmo sem formação em marketing, elas percebem que os produtos são extremamente limitados e focam um nicho muito específico da nação rubro-negra, né? A gente não chega na nação rubro-negra, a gente chega só numa pequena elite de torcedores. Vende, o Flamengo fatura com marketing? Fatura, mas o Flamengo é um mercado tão grande, Túlio, que mesmo que você faça tudo errado, você ainda vai vender bastante. Agora, imagina se em vez de atender a 2%, 3% do nosso mercado, se a gente tivesse o foco em atender os 100%. Os 100% não compram, tem uma parcela aí que é de simpatizantes. Tá bom, 70% em vez de 2 ou 3%. Esse é o que eu acho que é o grande problema hoje, e eu diria mais para você, eu diria que hoje esse é o grande obstáculo que o Flamengo tem para dar o próximo passo. A gente ter realmente uma estratégia de marketing comercial agressiva o suficiente para gerar recurso que financie mais investimento no futebol, e seja lá onde o clube quiser investir, para a gente dar o próximo passo. Esse é o grande gargalo hoje do Flamengo. E assim, até para a galera entender, até você pegar entrevistas aí do Antônio Tabet, ele contando quando ele chegou na comunicação, tinham 2 funcionários, né? Hoje, você vai no Flamengo, você tem, né, lá no terceiro andar, tem um setor todo com várias pessoas, comunicação e marketing, é um negócio, como você falou, né, que tem que ser dessa forma, acho que ficando à altura do Flamengo. Eu concordo muito com o que você colocou. Eu até falava na época, antes deles lançarem o sócio-torcedor, eles lançaram o cadastro, né? Cadastro Nacional Rubro-Negro, alguma coisa assim, o nome, e eu falava que aquilo seria importante para quê? Para que eles conseguissem dividir a torcida em perfis. Você tem lá, como você colocou, você tem lá o perfil do torcedor que ele é bem abastado, ele tem um bom emprego, ele trabalha, então ele vai ter dinheiro para poder pagar um bom plano de sócio-torcedor, às vezes até de ser sócio do clube também, de ir a todos os jogos, de viajar. E aí você tem aquele outro torcedor que ele não tem um perfil de ir ao estádio, mas ele tem um perfil de gastar, né, de investir muito dinheiro em compra de produtos, né, oficiais. Aí você tem o outro que compra uma camisa por ano, você tem outro que não compra a camisa, mas ele talvez estaria disposto a pagar por um plano, de repente, de R$10 na Flá TV para ter um conteúdo exclusivo. Você tem, e eu acho que eles nunca, eu falo todos que passaram por lá, nunca fizeram isso. Eu acho que, como você falou, se mirou num determinado público e é nele que é feito todo o trabalho de comunicação e também, né, vamos dizer assim, a atividade fim, né? Eu quero atingir aquele público ali e acabou.